Botânica aplicada à farmácia, anatomia, histologia e morfologia vegetal, aula 5, tópico de estruturas secretoras. Como já visto em histologia animal, temos o conceito de secreção, diferente de excreção. A secreção são substâncias secretadas com uma função secundária, normalmente de proteção. A excreção são substâncias produzidas no metabolismo primário nosso, que não têm função metabólica, então elas devem ser eliminadas. As células secretoras, estruturas secretoras, têm um grande desenvolvimento da via biosintética secretora. Elas atuam na homeostase celular, regulação da temperatura e de outros parâmetros que a célula deve ter, no caso aqui, pela etimologia, homeostase, estágio de igualdade, o equilíbrio celular, seja ele na temperatura, seja ele no pH. Essas secreções elas vão estar auxiliando nesse equilíbrio celular. Então, agora, a partir de agora, nós vamos citar uma série de estruturas e compostos que são secretados, e vamos falar mais a fundo deles depois de citá-los. Aqui nós temos idioblastos, com olhos, são cavidades, células adaptadas para armazenamento de lipídios e outros tipos de óleos. Podem ser óleos essenciais e outros tipos. Enfim, são células adaptadas para armazenamento de óleos. Óleos. Resinas, normalmente são secretados. Nós temos aqui elementos de vaso, no crescimento secundário de uma célula, dessa microscopia. Resinas são secretadas normalmente como um coágulo que os animais utilizam para cicatrização, alguns animais. São utilizados para cicatrizar e evitar que uma região que tenha sofrido um dano mecânico, uma secção, ela seja contaminada por algum patógeno. Nós temos nectário, que ele vai produzir carboidratos e outros tipos de nutrientes com o interesse de atrair polinizadores para fazer a polinização da planta e sua possível dispersão. Células com armazenamento de cristais e sais, nós já comentamos em aulas passadas, tem a função de evitar herbivoria e conferir dano mecânico ao animal tentar fazer a mastigação daquele tecido. Mucilagens e gomas são um tipo de substância rica em carboidratos, que elas têm uma consistência gelatinosa e são utilizados, por exemplo, aqui em elementos de vaso, para a goma aqui presente fazer a obstrução daquele elemento de vaso quando ele perdeu a sua função. Também existem os tilos, que são depositados nesses elementos de vaso quando ele está obstruído por algum gás, algum patógeno, é utilizado para fazer a obstrução da condução daquele tipo de elemento nocivo à planta para outras partes. Elas são presentes também, por exemplo, em babosa. A folha da babosa é rica em mucilagem. A linhaça é rica em mucilagem. A mucilagem ela tem um interesse nutricional de auxiliar no funcionamento do sistema digestivo. Aqui nós temos a identificação de xilema, floema, a medula, o colênquima. Aqui nós temos uma série retirada do artigo da Santana Santos, o Anatomy and Stoichiometry of Stem Secretory Structures. Nós temos
detecção de lipídios. Isso é histoquímica, utilização de marcadores químicos que vão mostrar uma característica de interesse. No caso aqui, Sudan Escarlate detectou lipídios nessas imagens aqui de 8 a 10. Então nós conseguimos ver células com função de armazenamento de lipídio, aqui no caso lipídio sendo armazenado nessa cavidade. Terpenos, que questão de terpenos provavelmente vocês verão no curso mais à frente. Tem sesquiterpenos, monoterpenos, são isoprenoides que vão ter características diversas, como limoneno, que confere uma característica de aroma de cítrico. Aqui 15 a 17, utilizaram-se histoquímica com reagentes de NAD para a identificação de cavidades secretoras com presença dos terpenos. A 16 óleo essencial presente na secreção. 18 idioblastos, que são compostos fenólicos, no caso aqui, idioblasto é o tipo de célula. No 19 os idioblastos estão com tanilos, normalmente idioblastos apresentam lipídios também em sua constituição. E o 20 e 21 detecção de polissacarídeos. Ou seja, pode haver uma série de compostos diferentes sendo localizados por histoquímica nos diferentes cavidades e canais secretores de plantas. Aqui nós temos o látex, que é utilizado para a produção de borracha. Secreção corada pela safranina, que cora também lignina, que é o que eu comentei em algumas aulas passadas, que normalmente células ricas ligninas vão ter uma cor vermelha por conta de serem coradas com safranina. E nas células acetas a gente vai ver aqui a presença dos lactíferos, que são as células produtoras de látex. Aqui nós temos a secreção de enzimas, plantas carnívoras. Nós temos tricomas, na ponta desses tricomas apresentando essas secreções enzimáticas que têm a função de fazer a lise de nutrientes através de um animal ou de um outro tipo que a planta vai utilizar como alimento. Nós temos aqui diferentes espécies, duas dróseras, Drosera capensis e Drosera regia, Dioneia muscipula. E aqui o funcionamento das enzimas, como que elas atuam. Ácido jasmônico, que é ativado através da indução do cálcio para dentro da célula, questão da produção de ácido clorídrico, e proteínas que vão ter essa função enzimática de dissolver e digerir o alimento. Agora nós já falamos das substâncias secretadas, vamos comentar um pouco mais sobre essas estruturas. Elas são classificadas quanto à posição do vegetal, se elas são externas, no caso de tricomas. Os tricomas glandulares são estruturas externas ou internas, cavidades e canais internos de secreção. Como eu já comentei, são relacionados principalmente à defesa da planta, são metabólitos secundários de defesa. Nós já comentamos que podem ter presença em folhas, na aula de folha, por exemplo, o THC na cannabis, que ele evita a herbivoria, causando danos psicológicos, né? Tem atividade psicomotora nos animais, e isso é relacionado à defesa. Ocorrem muitos grupos de vegetais que possuem importância taxonômica. Por exemplo, os citros, o gênero Citrus da família Rutácea, ele apresenta uma característica taxonômica que seria a presença de cavidades secretoras na folha. Quando você pega a folha do citrus e você apresenta ela contra a luz,
ela vai apresentar séries de pontos translúcidos. Esses pontos são cavidades secretoras, ricas em ácido cítrico, limoneno também, que tem importância taxonômica porque é utilizado para identificar o gênero Citrus. É uma das etapas na chave de identificação do gênero Citrus, é essa a aparência de cavidades, pontos translúcidos na folha, que são as cavidades de secreção. Estruturas secretoras externas, como eu comentei, tricomas glandulares, algumas glândulas externas, nectários também são externos, e datóides, que normalmente são estruturas, regiões de estômagos que sofreram uma alteração. Em vez de fazer trocas gasosas, elas armazenam água. E osmóforos, que são algumas estruturas de liberação de compostos aromáticos por plantas. Aqui nós vemos tricomas glandulares, nós temos um do tipo peltado. Esse nome origina do peltus, que era o escudo utilizado pelos soldados romanos. E como ele tem essa forma de escudo, tem a função de proteção, nós vemos aqui a aparência do escudo, ele é denominado de peltado. E o tricoma capitado, que tem esse nome, ele parece, quem o nomeou achou que isso daqui parecia com um pescoço e uma cabeça sendo erguida, e por isso ele tem o nome de capitado. Como todos os tricomas são diferenciações de células epidérmicas, podem ser uniceriados, no caso aqui nós temos um tricoma com a glândula, e multisseriado, que aqui nós temos 3 séries de células epidérmicas com a glândula no fim. E são classificados quanto à morfologia, como quase tudo na biologia é classificado quanto à morfologia. Aqui, tricomas glandulares de novo, nós temos uniceriado, peltado, como nós comentamos, servem para armazenamento de substâncias. Um animal tenta praticar herbivoria, ao encostar nesse tricoma, ele irá se romper nessa glândula do tricoma e vai liberar substância que vai causar algum dano a esse herbívoro. Por exemplo, aqui o tricoma, a glândula, o estômago, nós vemos aqui. Um tricoma tector, tricoma normal, e o tricoma unicelular glandular. Ao ter o contato, a ruptura e a liberação do conteúdo dele. Temos aqui tricomas glandulares em roxo, rodeados por tricomas tectores, tricomas de proteção mecânica. Aqui nós temos alguns tricomas também de proteção mecânica com os tricomas glandulares, proteção dupla mecânica e química. Aqui um tricoma captado, glandular, com função de química, função de armazenamento de substâncias químicas, a mesma coisa. Tricoma tector, com aqui no caso é uma célula só no tricoma, né? Aqui embaixo que temos bastantes células, e com uma unidade aqui de secreção. Temos vários tipos de tricoma em diferentes plantas. Nós temos glândulas também, que é mais complexo que o tricoma. Aqui temos a RAFT, que é armazenamento de cristais, também para evitar herbivoria através de proteção mecânica. As glândulas podem ser multicelulares, elas realizam secreção de mucilagem ou outras substâncias complexas. No caso dos nectários, que eles vão secretar carboidratos e outras substâncias de interesse, eles podem estar nas flores ou ser encontrados fora de flores, mais próximos às flores. Normalmente vai ter presença de glândulas ou superfícies glandulares para a produção desses compostos de atração. No caso aqui, o nectário, a ampliação, ele tem tecido vascular, que é
podem estar ligados a tecidos vasculares quando não há glândulas para a produção dos metabólitos, das substâncias necessárias. Essas substâncias podem ser carreadas através do tecido vascular. Quanto mais floema, maior a quantidade de carboidratos nesse néctar, porque é o floema que vai transportar carboidratos produzidos nas folhas pelo processo de fotossíntese. Nós temos aqui uma glândula no próximo nectário, o disco nectarífero. Esses pontinhos aqui são nectários nas pétalas. Normalmente essas cores diferenciadas elas servem para indicar ao animal onde que é o nectário, para na hora do voo ele se conduzir. Tem plantas que apresentam nectário em apenas uma pétala, e essa pétala fica distinguida por conta desse tipo de cor, demonstrando onde que o animal vai conseguir o seu objetivo. Aqui nós temos hidatóides, que seriam modificações de regiões estomáticas. Nós temos aqui o poro, que seria estômago, a cavidade cripta estomática transformada numa cavidade de água, e eles são responsáveis pelo fenômeno da gutação, que é quando plantas mesófitas ou hidrófitas, elas estão completamente saturadas de água, e o que acontece? Esse estômago não vai realizar troca gasosa. Eles, como estão saturados na cavidade aqui de água, essa água vai sair pelo estômago na forma de gotas, que é o fenômeno de gutação. Quando há saturação da atmosfera por umidade e da planta também e o solo, essa água acaba sendo secretada através dos hidatóides como gotas no limbo foliar. Aqui são estruturas de armazenamento de substâncias aromáticas, que conferem o aroma das flores, os osmóforos e laióforos. Tem epiderme densa, várias camadas de células epidérmicas com atividade secretora de secretar esses compostos aromáticos. Secretores internos são os idioblastos, são as células com capacidade de secreção, cavidades e canais secretores. Cavidade vai ser como se fosse um círculo, uma esfera com substâncias, e os canais eles têm uma conexão entre diversos pontos, podendo atravessar por um ou mais tecidos. E os laticíferos são as células internas responsáveis por armazenamento e produção de látex. O idioblasto pode ter lipídio, pode ter óleos essenciais e outra série de compostos. É comum encontrar ele armazenando alguns tipos de lipídios. No caso aqui nós vemos idioblastos ricos em lipídios, grãos de amido, podem secretar várias substâncias, e são células menos especializadas, esses idioblastos de lipídios. Algumas plantas podem ter essas células secretoras de sílica. Por exemplo, o silício é um elemento benéfico em poáceas. As poáceas se beneficiam de absorção de silício no solo, depositando esse silício através de células secretoras em alguns órgãos como seus tricomas foliares, conferindo uma dureza e característica vítrea, porque o silício sílica, né, o SiO2, é o vidro. E então as poáceas elas acabam, outras plantas também, fazendo armazenamento de células ricas em silício para evitar a herbivoria. O tanino ele também é armazenado em algumas células. Ele tem a característica de ser muito amargo e evita a herbivoria. Por exemplo, frutos verdes apresentam riqueza em tanino para evitar essa herbivoria no processo de que o embrião ele ainda não está apto para ser disperso. Então eles abrem mão da produção de tanino, o fruto fica rico em tanino, evitando com que o fruto seja consumido antes da hora e que a dispersão ocorra antes do embrião ser apto a dominar o novo ambiente.
E o que vai acontecer é que quando o embrião estiver apto, ele vai induzir a sinalização na planta ao fruto acabar diminuindo, hidrolisando esses taninos e o amido, e produzindo açúcares e outras substâncias de interesse para o animal que for fazer a dispersão. Cistólito é uma célula de secreção modificada para armazenamento de carbonato de cálcio. Também evita herbivoria. Ele aparece em pera, por exemplo, aquela sensação areosa ao de se alimentar de uma pera é o cistólito. Cristais, pode ser cristais, por exemplo, de carbonato de oxalato de cálcio, de outras substâncias. Eles podem ser armazenados pela planta por conta do ambiente. Ela está no ambiente que ela está absorvendo junto com os nutrientes e com a água algum tipo de substância que ela não tem interesse, então ela abre mão de fazer o armazenamento dessa substância em algumas células. Ou pode ser uma alternativa para proteção de herbivoria, que ela cria essas células com cristais para evitar a herbivoria. Nós temos cavidades e canais secretores, como eu já falei. Eles podem se formar por lisogenia ou lisogenia, que eu já falei, ou só esquizogenia. Aqui uma cavidade secretora, é um lumen sem nenhum tipo de material. Cavidade secretora aqui também, sem nenhum tipo de material, como o vacúolo, núcleo. E aqui nós vamos mostrar agora essa formação. Por exemplo, nós temos aqui o que tudo indica, um tecido radicular, né? O que é a esquizogenia e a lisogenia? Como eu já disse, a lisogenia é formada pela apoptose. Nós vamos ter que essas células, elas vão morrer. Etileno, etileno e oxina, são principalmente etileno, ácido abscísico, vão induzir essas células dessa região aqui a entrar em processo de morte celular programada. Ao acontecer isso, por exemplo, deixa eu pegar. Você tem essas células aqui que ocorreu o processo de morte celular programado e acabou formando essa região aqui central, ou um processo que pode ser aquém a autofagia, né? Pode ser análogo. Aquelas células vão ser reabsorvidas a partir do processo de morte celular programada, feita a autofagia. Aí eu já até um tema para estudo, que não sei se usa o termo autofagia em plantas, que a apoptose é para animal, a morte celular programada é para plantas. Pode ter uma discussão em cima disso daí, ver o motivo para pesquisa de alguém que tiver interesse, ver como seria análogo à autofagia em plantas. No caso, ocorreu a morte celular programada dessas células aqui e ficou uma cavidade. Essa cavidade foi construída por lisogenia. A esquizogenia acontece quando eu tenho a movimentação. Por exemplo, essa célula ela vai sendo empurrada para cá, essa célula para cá, essa célula para cá e essa célula para cá. Ao ocorrer essa movimentação, eu vou criar um espaço aqui no centro, que é onde eu vou ter a produção de uma cavidade secretora esquizógena. E pode ocorrer os dois também ao mesmo tempo. Uma célula se movimentar para um outro lugar e uma célula ocorrer a morte celular programada e criar essa cavidade. A cavidade normalmente ela vai estar sendo circundada por células
bem delimitadas. E pode haver o armazenamento de substâncias secretadas aqui, e é a mesma lógica de armazenamento dos gases que ficam no arênquima do tecido que a gente comentou, em caule, raiz, folhas, pode acontecer arênquima. Aqui nós temos cavidades e canais secretores, só que em microscopia eletrônica, né? Nós vemos aqui que houve um espaço através ou da morte celular das células vizinhas, ou através do espaçamento entre elas. A cavidade vai ser uma esfera ali que vai ter a deposição dessas substâncias secretadas, e os canais eles vão estar percorrendo um ou mais tecidos de um ponto ao outro. Aqui nós temos o corte de um fruto de citros, onde nós vemos as cavidades de óleo. É aqui que vai estar armazenado alguns terpenoides, como limoneno, e outros compostos aromáticos dos citros, nessas cavidades aqui, ricas em óleo. Aí nós temos aqui da aula de órgãos reprodutivos, o mesocarpo, rico em pectina, para evitar a contaminação do fruto por patógenos, principalmente fungos. Por exemplo, a gente vê o penicillium, que acontece na laranja, ele se desenvolve nessa parte mais externa, ele não consegue adentrar até aqui. Só que ao começar a hidrolisação, o fruto tem um incentivo por secreção de algumas substâncias de amadurecimento dele, ele acelera o seu metabolismo e acaba danificando o fruto, mas não porque o fungo, o patógeno, teve o contato com a parte interna do fruto. Outro patógeno fungo que a gente consegue ver é no limão capeta, limão galego, tem vários nomes populares. Ele apresenta a verrugose dos citros em sua superfície, só que isso é considerado até uma característica do fruto. Em Minas Gerais se identifica esse limão capeta, o limão galego, por conta dessas verrugoses no epicarpo dele. Só que o mesocarpo aqui, rico em pectina, que também é utilizado na culinária, na indústria farmacêutica, ele evita o adentramento, né, a invasão do patógeno para a parte mais interna, para o endocarpo do fruto, danificando o que seria a semente. Aqui nós temos laticífero, né? Aqui nós temos o que eu comentei sobre o canal, né? São canais secretores. Aqui nós temos canais secretores, que já seria uma cavidade secretora. Canais secretores. Eles têm a função de armazenar o látex, e o seringueiro lá, quando ele faz o corte na árvore, ele está tentando chegar onde tem esses látex, e ao fazer esse canal aqui inclinado, ele quer que o látex seja extraído e conduzido para o recipiente aqui de armazenamento. Esse foi o fim da nossa aula sobre estruturas secretoras, e acabou-se os nossos tópicos de aula. Agora as reuniões continuarão sendo todas as quarta-feiras, onde nós vamos tirar dúvidas sobre os tópicos das aulas. Até quarta-feira.